Eu queria começar lendo uma promessa feita por Jesus lá no Evangelho de São João. Você pode ler comigo, João capítulo 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. A promessa de Cristo para os discípulos foi: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Nós estamos em João capítulo 14, e nesse capítulo nós temos a despedida de Cristo dos discípulos. Nos versículos 1 a 3, Jesus falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, vô-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Jesus disse: eu estou indo para o céu, preparar um lugar para vocês. Vocês não fiquem tristes. Esse é o significado de não se turbe o vosso coração. Não se entristeça. Esse é o significado. Eu vou preparar lugar, mas eu voltarei. Agora, enquanto eu estiver lá preparando lugar, eu vou rogar ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então foi o próprio Jesus Cristo quem orou ao Pai, pedindo que Deus enviasse para os discípulos outro Consolador. E aqui vale a pena conhecermos um pouquinho mais da língua grega, língua em que o Novo Testamento foi escrita. A palavra outro na língua portuguesa, ela tem apenas um significado, né? Você diz assim: este é um microfone, este aqui é outro microfone. É a mesma palavra. Os microfones são bem parecidos, mas é outro. Eu posso dizer que eu estou usando um tênis e você está usando outro tênis, mas serem bem diferentes. Mas a palavra é outro. Na língua grega, não. Quando o grego quer dizer que é um outro igual, ele usa uma palavra. Se ele quer dizer que é o outro diferente, ele usa outra palavra. Então você tem, na língua grega, duas palavras gregas para outro. Quando o grego usa alós, significa um outro, mas da mesma espécie. Quando se usa a palavra héteros, significa outro, mas de uma espécie diferente. E aqui em João 14, quando Jesus falou assim: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que palavra você acha que Jesus usou? Alós. Eu vou dar um outro, mas igual a mim. O Espírito que virá, ele é igual a mim. E se Cristo é igual ao Pai, o Espírito é igual ao Pai. Então é o próprio Cristo quem nos ensina que o Espírito Santo é Deus. Muitos por aí não ensinam isso. E ensinam até outras coisas. Ensinam que o Espírito é apenas uma força ativa, que o Espírito é um anjo, mas que o Espírito não é Deus. Mas a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é Deus. Ou seja, tudo que Deus o Pai é, o Espírito é. Tudo que Deus o Filho é, o Espírito é. Então, se o Pai é onipotente, o Espírito é. Se o Pai é onipresente, o Espírito é. Se o Pai é onisciente, o Espírito é. Esse assunto não é tão fácil de se compreender, porque para a mentalidade hebraica, onde a Bíblia foi produzida, para eles era mais fácil entender isso do que para nós, principalmente nós do Ocidente. Ao mesmo tempo que você tem três personalidades diferentes, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito, eles são um, no sentido da sua unidade, porque eles são unidos em propósito, unidos em poder, unidos na sua essência, eles estão unidos, mas são três pessoas distintas. Só que
as três pessoas da divindade, elas possuem os mesmos atributos. E essa é uma verdade que o próprio Jesus ensinou. Através desse texto, nós podemos chegar a essa conclusão, que o Espírito Santo seria um outro igual a Cristo, igualzinho a Ele. Quando você olha para os atributos de Deus na Bíblia, você descobre que Deus é onisciente, onipresente, Ele é eterno, imutável, Ele é bondade, Ele é amor, Ele é onipresente, Ele é criador. E quando você olha para os textos da Bíblia falando do Espírito Santo, você encontra a mesma coisa, que o Espírito Santo também é onisciente, é onipotente, é onipresente. E um outro detalhe, pode-se blasfemar do Espírito. E ainda no programa de hoje, nós iremos aprender o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito, também chamado de pecado imperdoável. Vamos entender esse assunto hoje. Mas vamos ver uns outros textos da Bíblia para entendermos como funciona o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Para provar que são pessoas distintas, nós temos, por exemplo, a cena do batismo de Cristo. Você pode abrir a sua Bíblia um instante aí, no Evangelho de São Mateus? Todos os evangelhos vão registrar o batismo de Jesus, pelo menos os sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Mas dê uma olhadinha em Mateus no capítulo 3. Você tem em Mateus capítulo 3, a partir do verso 13, o batismo de Jesus, na página 634. Página 634. E aqui em Mateus capítulo 3, verso 13, Mateus escreve como aconteceu o batismo de Cristo. E o texto diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Você percebe que na cena do batismo de Cristo há uma manifestação das três pessoas da divindade? O Deus Filho está sendo batizado por seu primo, João Batista. Quando ele sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele e o unge. E lá dos céus, o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você tem os três seres da divindade envolvidos numa única cena. Então, quem ensina por aí que Deus Espírito é o mesmo que Deus o Pai, ou é o próprio Jesus, não está atento a textos da Bíblia como este, que faz uma clara separação entre os três seres. São personalidades distintas. Não é o mesmo Deus que se apresenta de três formas, não. São três personalidades distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quando Jesus nos orientou também a respeito do batismo, quando ele disse: vocês vão e batizem, a ordem de Cristo foi: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas devem ser batizadas em nome da Trindade, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o ensino claro da Bíblia é que o Espírito Santo ele é uma personalidade e ele é Deus. Todos os atributos que o Pai e o Filho têm, o Espírito possui. E nós vivemos num tempo onde essa doutrina, a doutrina do Espírito Santo, tem sido tremendamente deturpada. Inclusive os dons do Espírito Santo, os dons espirituais. E nós temos que olhar para a Bíblia em busca de respostas. Jesus prometeu em João 14 que enviaria outro Consolador. Quando é que ele cumpriu essa promessa? Vamos ler 3 textos para descobrirmos quando é que essa promessa foi cumprida. João 7,39.
Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda o quê? Glorificado. Por esse texto de João 7,39, nós entendemos que o Espírito Santo só seria enviado à terra após a glorificação de Jesus. E aqui nós temos uma das cenas mais lindas da palavra de Deus, que vai ser descrita por um salmo messiânico. Eu queria que você fosse comigo lá para os Salmos agora, lá para o Antigo Testamento, e dê uma olhadinha comigo no Salmo 24. Este é um dos mais lindos salmos, na minha opinião. Salmo 24. O título que aparece aqui na minha Bíblia, A Vinda do Rei da Glória. O Salmo 22 é um salmo messiânico também. Ele fala a respeito do sofrimento do Messias. Eu não sei se você sabia disso, mas no Salmo 22, olha, por exemplo, para o versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Olha o versículo 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que o despedaça e ruge. Olha para o versículo 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. É um salmo messiânico. Ele está falando do sofrimento da cruz. Quando você vai para o Salmo 23, é o Salmo do Bom Pastor. Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. E quando você vai para o Salmo 24, é o salmo que fala sobre a vinda do Rei da Glória. O que significa isso? Olha comigo para o versículo 7. Salmo 24, 7. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portais eternos, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você percebe que esse salmo foi composto por Davi em antífonas? E sabe quando é que essas palavras proféticas se cumpriram? Após Cristo ascender aos céus. Ele morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo, ficou com os discípulos ainda 40 dias, e depois de 40 dias ele disse para os discípulos, vocês vão para Jerusalém, e lá em Jerusalém vocês esperem a promessa do Pai. A promessa de que nós vamos enviar o Espírito. E os discípulos ficaram em Jerusalém durante 10 dias. Então, 40 dias, Jesus com os discípulos, mais 10 dias no cenáculo em oração, inteiraram 50 dias. Jesus foi crucificado na Páscoa, e 50 dias após a Páscoa, acontecia a festa de Pentecostes. E a palavra Pentecostes quer dizer isso, 50 após a Páscoa. No Pentecostes é que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Em que circunstâncias? Jesus foi glorificado no céu. E depois que ele foi glorificado, é que veio o Espírito. E como foi essa glorificação? O Salmo conta um pouco disso. Quando Jesus se aproximava do trono de Deus, na sua volta para o céu, depois de 33 anos na terra, anjos cantavam de um lado, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Uma multidão de anjos cantava do outro lado, mas quem é o Rei da Glória? E eles perguntavam apenas para ouvir a resposta. E os outros anjos respondiam, ele, forte nas batalhas, ele é o Rei da Glória. Sabe o que é esse salmo? É um salmo de recepção de Cristo no céu após 33 anos fora. E quando ele é levado perante ao Pai, Cristo é glorificado no sentido de que o Pai aceita o sacrifício que ele fez em prol da humanidade. E quando Cristo é glorificado, o Espírito é enviado à terra. É por isso que você tem
os discípulos recebendo o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tudo fazia parte de um calendário divino. Cada evento foi determinado pela profecia. Por isso disse João, o Espírito só foi dado depois que Cristo foi glorificado. Vanessa? Pergunta, pastor. Quando o Espírito Santo veio aos apóstolos, tem uma passagem que fala que eles falaram em línguas, né? E hoje algumas denominações dizem que quando você realmente tem o Espírito Santo, você fala em línguas. E até hoje eu tenho essa dúvida. Gostaria que você me esclarecesse. Como Você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2 e nós vamos tirar a sua dúvida. Atos capítulo 2. Aqui está o relato bíblico da descida do Espírito Santo. Então, Cristo foi glorificado e o Espírito é enviado à terra. Página 728. Página 728. Atos capítulo 2, aí diz o versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Você lendo o texto com muita atenção, você já percebe algumas coisas. A primeira delas, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles passaram a falar em outras línguas. Lembra do texto que a gente acabou de analisar aqui? Outro Consolador? Agora é a palavra outra língua. Você não encontra na Bíblia o termo estranho. Língua estranha. Não existe isso na Bíblia. O que existe na Bíblia é outra língua. Então a pergunta é, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, que língua eles falaram? Outra língua. Agora, lendo o próprio texto, vai nos dar uma pista a mais para entendermos o assunto. Dê uma olhadinha, ainda no capítulo 2, agora para o versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua, o quê? Materna. O que é uma língua materna? É uma língua que se fala em alguma nação. Leia o verso 9. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Capadócia, Mesopotâmia, Ásia, Frígia, Panfilha, Judéia, do Egito, das regiões da Líbia e mediações de Cirene, e romanos que aqui residem em Jerusalém. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Se você contar, aqui no texto relata, diz 14 nações. Você tinha 14 nações que não falavam nem o grego e nem o aramaico, língua que os discípulos falavam. Por que é que Deus deu o dom de línguas aqui no Pentecostes? Porque era a única maneira que Deus tinha de alcançar essas 14 nações. E quando veio o Espírito Santo sobre eles, eles começaram a pregar na língua das pessoas que ali estavam. Com isso, a gente pode concluir várias coisas. Primeiro, o Espírito Santo só vai dar o dom de línguas quando houver necessidade. Haviam 14 nações que não falavam a língua dos discípulos. Havia necessidade real do dom de línguas. Eu pergunto, dentro de uma igreja onde todo mundo fala o português e se entende, Deus vai dar o dom de línguas? Há necessidade? Não. Não. Segundo, quando houver necessidade e Deus der o dom, que língua o crente vai falar? Uma língua estranha? Não. Uma língua materna. Uma língua materna falada por alguma nação a quem Deus quer alcançar. Terceiro, Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 12 que os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo, como lhe apraz.
Se é o Espírito quem escolhe dar esse dom para você e esse para você, você não pode pretender que todos nós tenhamos o dom de línguas. Esse é o grande erro do pentecostalismo. Quando o movimento pentecostal ensina que quem recebe o Espírito Santo tem que falar línguas, ele está ensinando uma mentira. Porque é o Espírito Santo quem dá os dons. Então quer dizer que alguns vão ter o dom de língua, outros não. Mas quando ele for dado, será uma língua materna e quando houver a necessidade. Bom, nós iremos para o intervalo, mas quando voltarmos, eu quero voltar ainda nesse ponto, porque eu tenho mais um detalhe para explicar para você. Por isso, não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Obrigado por sua audiência, por sua participação no programa, solicitando os nossos materiais. Vai aparecer para você aqui o nosso estudo gratuito, as formas de contato. Você pode solicitar e receber aí na sua casa. Lembrando que essa mesma temática que estamos estudando aqui também está sendo apresentada em nossas igrejas aos domingos à noite. Entre no site encontreumaigreja.com.br, descubra uma igreja perto da sua casa e nos faça uma visita. Você será muito bem recebido com todo o carinho que você merece. Quando terminamos o primeiro bloco, a Vanessa havia perguntado a respeito do dom de línguas e nós começamos a explicar. E certamente eu tenho agora me assistindo alguém que é membro de uma igreja pentecostal, neopentecostal, talvez católico carismático e que fala em línguas. O que já experimentou, passa por essa experiência e ficou alguma dúvida na sua mente. Eu queria gastar um pouquinho de tempo a mais para que ficasse claro para você. E dizer para você o seguinte: dom de línguas na Bíblia não é falar uma língua ininteligível, uma língua que ninguém entende. Mas pastor, eu sou uma pessoa sincera e eu falo, eu acredito nisso. E por que você fala? Você fala porque te ensinaram na igreja que se você tivesse o Espírito Santo, você falaria. E você, como busca pelo Espírito Santo, acabou em algum momento nesse culto entrando na onda, se eu posso usar essa expressão, e começou a falar coisas que mesmo você não entende. E eu pergunto para você com todo carinho, quando você fala em línguas, você entende o que você fala? Eu imagino que a resposta seja não. Ah, pastor, mas Paulo diz que deve haver um intérprete na igreja. Não. Paulo está falando de um problema que havia em Corinto e é uma outra situação. Quando se ensina que a pessoa que recebe o Espírito Santo fala em línguas, obrigatoriamente, isso é uma evidência, está se ensinando uma coisa que não é bíblica. Você tem várias pessoas na Bíblia que foram cheias do Espírito Santo e que nunca falaram em línguas. O próprio Jesus Cristo é uma evidência disso. Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva, era um homem cheio do Espírito Santo e não está escrito que ele falou em línguas. E outros exemplos mais. Então, o dom de língua só vai ser dado quando houver necessidade. E essa necessidade é alguém que não entenda a língua que nós falamos. E ainda assim, só vai acontecer quando o Espírito Santo quiser dar esse dom, porque é dele a atribuição de distribuir, e não eu querer. Eu não posso usar o Espírito, é o Espírito quem me usa. Eu não posso querer as coisas do Espírito do meu jeito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso, amigos, pode ser que alguns dos que estão assistindo a gente vivam dentro de uma igreja, mas frustrados. Sabe por quê? Porque estão há décadas na igreja e nunca falaram em línguas. E se sentem cristãos de segunda categoria, porque nunca falaram em línguas e acham que não são batizados. Isso não é verdade. Você pode ser batizado pelo Espírito Santo, mas a evidência do batismo não é o falar em línguas. A evidência do batismo são os frutos do Espírito. É o que vai ensinar Paulo em Gálatas 5, 22 e 23. Gabriel? Eu tenho uma dúvida sobre quais seriam as evidências do batismo com o Espírito Santo, como seria atualmente? Eu mencionei uma delas há pouco. Uma pessoa que tem o Espírito, ela produz os frutos do Espírito. Nós não lemos esse texto aqui ainda, eu já mencionei ele 2 vezes, mas vamos olhar um pouquinho para Gálatas, capítulo 5. Está na página 786. Página 786,
Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quem tem o Espírito Santo produz estes frutos. Esta é a evidência. Uma outra evidência de onde tem o Espírito é apresentada em João 13:35, quando Jesus disse assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É isso que evidencia o termos ou não o Espírito Santo. Paulo? Pastor, uma dúvida aqui. Aprendemos que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Minha pergunta seria a seguinte: estaria pecando essas pessoas contra o Espírito Santo ao falar em línguas? Eu vou entrar em detalhes hoje ainda sobre o pecado contra o Espírito Santo e o que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas uma pessoa que está falando em línguas, ela não diria que ela está em pecado, até porque as pessoas são ensinadas a falar em línguas, são ensinadas a buscar essa experiência de glossolalia todos os cultos. Então, elas estão buscando pelo desejo que elas têm de serem cheias do Espírito. Então, não diria que isso é pecado. Agora, pode ser pecado em alguma situação? Pode. Quando alguém falsifica o dom para tentar manter a sua posição de autoridade e poder. Porque isso é possível. Porque já que no movimento pentecostal e neopentecostal, o falar em línguas é uma evidência de batismo, algumas pessoas falsificam a língua para dizer que tem o Espírito para manter a sua posição de autoridade espiritual. Então, aquele que faz isso abertamente, descaradamente, com essa intenção, ele está sim em pecado. Ok? Gabriel? Eu vejo uma contradição nas igrejas atualmente, que muitos até se orgulham em dizer que não conseguem controlar, e pulam e fazem, mas um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Claro. Eu vejo uma contradição nisso. E outra que nós temos que aprender, as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo no Novo Testamento, algumas delas falaram em línguas, outras não, mas você não vai ver nenhuma manifestação física de rolar, deitar, gritar ou pular. Isso não existe na Bíblia. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Então não venha me dizer que a gritaria, que pular, rolar é obra do Espírito. O Espírito não te lança por terra. Quem lança no chão é o diabo. O Espírito só ergue. O Espírito só nos levanta, só nos eleva. Quem lança por terra é o diabo. Essa história de que eu tenho o Espírito e saio rolando, fico pulando e gritando, aonde está isso na Bíblia? Onde você encontra essa orientação aqui nesse livro? O que está acontecendo hoje com muitas igrejas é o que nós já abordamos aqui em outros programas. A pessoa lê um texto do jeito dela e quer interpretar do jeito que ela quer interpretar para ensinar a igreja, e acontece que muitos membros acabam sendo cativos desse líder espiritual, e como você mencionou outro dia, se você questionar o ensino do pastor, é questionar a sua autoridade. É ser chamado, que palavra você usou? Rebelde. Um rebelde. Rebelde porque está questionando. Eu estou falando para alguém que na sua igreja acontece isso, lá se diz que é o Espírito Santo, e todo mundo começa a pular, todo mundo cai, rola pelo chão. Eu queria que você questionasse o seu pastor e perguntasse: pastor, onde está nesse livro aqui a evidência de que isso é o Espírito Santo? Quando é que alguém foi batizado com o Espírito Santo e teve esse comportamento? Me dá um exemplo. E sabe o que vai acontecer?
você vai ser taxado de rebelde. Porque quando você desafia certas autoridades pastorais, de bispos, missionários, autodenominados missionários, você é tratado de forma diferente. Você passa a ser perseguido e ridicularizado. Por quê? Porque muitos não têm uma resposta para te dar na Bíblia. Eu tenho um conselho para você. Sai de igreja assim. Sai dessa igreja. Se a igreja não quer ensinar a Bíblia como ela é, e se a igreja não quer provar pela Bíblia as coisas que acontecem ali dentro da igreja, não é um ambiente para você ficar, você que é um cristão sincero. Sabe por quê? O ambiente para você ficar é onde se estuda a palavra de Deus, onde esse livro é exaltado, é examinado em todo culto, e onde tudo o que nós fazemos tem a sua base nele. Se isso não acontece na sua igreja, sai dela. Você corre um sério risco de ser envolvido nesses enganos e perder a sua salvação. Eu estou dizendo isso para você porque é a Bíblia quem manda dizer. Lá em Apocalipse 18, 2, 18, 4, Deus diz assim para o seu povo: sai de Babilônia, povo meu. E Babilônia em Apocalipse é confusão. Se a igreja é uma igreja de confusão, se todo mundo grita, se ninguém entende ninguém, se não há claro o ensino, se não há leitura e explicação da palavra, isso é confusão. Sai disso. Se você quer vida eterna, você tem que buscar a palavra, tem que buscar a compreensão da verdade e não confiar a vida inteira no que disse o pastor, o missionário, o bispo, o sacerdote, quem quer que seja. Mesmo aqui, a gente não ensina aqui que você deve confiar no que eu estou dizendo. O que eu digo aqui é que você tem que pegar a sua Bíblia e conferir, para saber se o que nós estamos dizendo é bíblico ou não. É por isso que a gente oferece para você um curso grátis, um guia grátis, porque lá tem todos os textos. E talvez você não consiga ler junto com a gente, porque são muitos, mas você tem eles de forma impressa. E você pode em casa conferir texto por texto e dizer se o pastor Arilton está falando a verdade ou não, para você tomar uma decisão. O mesmo é com vocês. Nós estamos juntos há 4 semanas. Vocês têm que perguntar, escuta o que ele está falando, está provando na Bíblia ou ele está inventando? O nosso trabalho aqui é estudar a Bíblia, é deixar esse livro falar. Então, quando a Bíblia fala, o argumento humano perde o seu valor. É a Bíblia, tem que ser a palavra de Deus. Bom, fizemos um largo parêntese, que eu achei importante. Vamos voltar a mais 2 textos a respeito da promessa do Espírito Santo. João 20, 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Agora aqui, Cristo já estava glorificado. O Espírito já poderia ser dado. E em Atos 2, 4, é o texto que nós lemos, que estavam todos reunidos em Jerusalém, quando eles receberam o Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, não línguas estranhas. Essa expressão não aparece na Bíblia. Eles falaram em outras línguas, das 14 nações que em Jerusalém estavam no dia em que o Espírito Santo foi derramado. Então, o palco do derramamento do Espírito foi na cidade de Jerusalém, no dia de Pentecostes do ano 31, o ano da crucifixão de Jesus Cristo. O Espírito Santo veio. E qual seria a obra dele? João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Primeira obra do Espírito. Ele vem para nos fazer lembrar dos ensinos de Jesus. Então, quando eu leio a Bíblia, é o Espírito que me ajuda a fixar esse conteúdo. É Ele que me ajuda a memorizar. Ele que me ajuda a guardar aquilo que Jesus ensinou e a nos fazer lembrar. Segundo, quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A função do Espírito é levar o homem à conversão, ao arrependimento. E no verso 13, quando Ele vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Eu gosto desse texto. O Espírito não conduz a verdades parciais. O Espírito conduz a toda a verdade. Qualquer pessoa que se submeta ao poder do Espírito Santo vai ser conduzido a toda a verdade, não verdades parciais. E nessa temporada que vamos estar juntos aqui,
nós vamos estudar muitas verdades, que eu tenho certeza que algumas delas serão novidades para vocês. Talvez temas que vocês nunca ouviram falar, mas o Espírito nos conduz a toda a verdade. Agora, quando a verdade é apresentada, eu posso ter duas atitudes. Eu posso aceitá-la como a verdade da palavra de Deus, ou eu posso rejeitá-la e dizer, eu não quero isso para mim. Deus respeita isso. Você não quer? Deus respeita. Agora, a Bíblia ensina, aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. E nós ceifaremos no futuro as escolhas que hoje nós fazemos. Isso vale para você que está nos ouvindo. A nossa função no programa Bíblia é Fácil é ensinar toda a verdade que o Espírito nos revela. E quando você aprende as verdades, você então decide. O que você vai fazer com essa verdade? Você pode aceitar ou você pode recusar. Você pode aceitar essa verdade, mudar de comportamento, mudar de vida, mudar de igreja, ou você pode não, dizer, isso aí parece, mas eu não quero saber, e continua do mesmo jeito. Você pode, você tem livre-arbítrio. Agora, amanhã, eu e você, vamos colher os frutos das nossas escolhas, das nossas decisões. Mas quem se submete ao Espírito Santo será conduzido a toda a verdade. Ele não só conduz, ele nos convence, ele nos ajuda a andar por esse caminho que é a senda da obediência. Por isso, meus amigos, a palavra de Deus não falha em ensinar para nós. Qual é a disposição que Deus tem para dar o seu Espírito? Deus anseia dar para nós? Olha o que diz o texto. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus disse antes desse verso, se um filho de vocês pedir um pão, você dá uma pedra? E se pedir um peixe, você dá uma cobra? Certamente não. Ora, se vocês que são pais e são maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai vai dar o Espírito Santo a quem pedir. Então Deus está disposto a dar seu Espírito. Por que nós não o recebemos? Porque talvez não pedimos. Porque todo aquele que buscar o Espírito, ele o receberá. E um último detalhe de hoje, segundo Jesus, para qual pecado não há perdão? É o pecado contra o Espírito Santo. Jesus disse assim em Mateus 12, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Ou seja, para todo pecado há perdão, menos para um, disse Jesus, se você blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É o Espírito tentar te mostrar que você está vivendo um pecado e você não ouve a voz dele, você não quer ouvir. Ele te mostra, isso está errado, e você insiste. Isso não está certo, e você insiste. E ele vai te alertando. E quanto mais você rejeita o Espírito, e se você rejeitar e rejeitar e rejeitar, a voz dele vai enfraquecendo na sua consciência. E se chegar ao ponto de você não mais ouvir a voz dele, você não tem como mais se arrepender. Porque é ele quem te leva ao arrependimento. E se você se colocar numa posição fora do alcance do Espírito, aí para você não há mais arrependimento. Ou seja, você cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Muitas pessoas têm medo e me perguntam, pastor, como é que eu sei se eu pequei ou não contra o Espírito Santo? É muito simples. Se você em algum momento sente uma impressão de Deus chamando para perto dele, se você sente o desejo, às vezes, de conhecer mais da palavra de Deus, de se relacionar com ele, isso são evidências de que o Espírito ainda trabalha na sua mente. E você pode. Igor, você tem uma pergunta? Na verdade, não é uma pergunta. O meu primo, ele sempre diz para nós que se tu se faz essa pergunta, tu ainda tem chance. Se você ainda faz a pergunta, é porque ainda há esperança. É verdade, isso mesmo. Assim, meus amigos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você rejeitar a voz do Espírito. E se nós insistirmos na rejeição dessa voz e insistirmos no pecado conhecido, pode chegar ao ponto do Espírito nos abandonar. E aí sim, não há mais esperança de salvação. Esse é o pecado imperdoável do qual falou Jesus. Por isso,
convite para vocês hoje é: você crê no Deus Espírito Santo como seu consolador, amigo e ajudador? Você vai buscar receber o seu batismo diário e a também ajudar outras pessoas a conhecer mais a respeito de Cristo? Eu e você devemos buscar por esse Espírito. Você que nos assiste em casa, você é motivado a buscar por esse Espírito. Não buscar por esse Espírito como evidência de que eu vou falar em línguas estranhas, nada disso. Buscar o Espírito para que você seja uma pessoa cheia, para produzir os frutos do Espírito que nós lemos aqui hoje em Gálatas 5, 22 e 23. Para ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor filha. Para ser o melhor amigo, para ser uma pessoa boa, para ser uma luz onde quer que você esteja. E é do Espírito que nós necessitamos. Sabe, o Espírito Santo é a maior bênção que o céu tem à nossa disposição. E nós aprendemos de que se suplicarmos o Espírito e recebê-lo, e recebermos, após ele virão todas as outras bênçãos. Tudo que você precisa, tudo virá após o Espírito. Porque o Espírito Santo é a maior bênção, o maior tesouro que o céu tem para nos oferecer. Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador. Arautos do Rei vai cantar essa música agora. Arautos do Rei vai cantar que quando Cristo esteve nessa terra, ele prometeu um outro Consolador. Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador para estar convosco todos os dias, para ser conforto na partida dele. E Jesus partiu e enviou o Espírito. Isso foi há 2000 anos atrás. Há 2000 anos, nós temos o privilégio de termos o Espírito, como disse Cristo, morando em nós. E todo aquele que desejar será cheio do Espírito. É por isso que Paulo fala aos Tessalonicenses: enchei-vos do Espírito. O que é encher do Espírito? É permitir que ele inunde a sua vida. Não para você usá-lo. Você não pode usar o Espírito. É o Espírito quem usa você. Então você é cheio do Espírito quando você quer ser um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Agora, se você não quer abençoar a vida de outro, se você não quer ser uma bênção na vida dos outros, o Espírito nunca virá sobre você. Sabe por quê? Porque o Espírito não é egoísta. Você quer ver uma prova disso? O Apocalipse fala do trono de Deus o Pai, do trono do Cordeiro, mas não fala de um trono do Espírito. Sabe por quê? O Espírito Santo é um ser tão humilde que não está preocupado com isso. E ele só vem também para pessoas humildes. Ele só é derramado sobre pessoas que querem beneficiar o próximo. Quem vive para si está longe do Espírito. Quem quer viver para si, quem só sabe olhar para o umbigo, quem só pensa em si mesmo, nunca vai ter esse Espírito. Mas eu e você podemos ter. Ele pode mudar o nosso mau coração. Ele pode fazer isso. Ele tem poder de mudar o nosso coração. De fato, nós precisamos de uma mudança, porque a menos que ela aconteça, nós vamos nos perder. E eu estou falando para alguém em casa que tem buscado por esse Espírito, mas aprendeu hoje que tem buscado da forma errada, tem buscado uma evidência que não é bíblica, ou tem até falado línguas que nada a ver tem com a Bíblia. Bom, o Espírito está aí, do seu lado, para literalmente te ungir. O Espírito está aí agora do seu lado, para fazer de você uma pessoa cheia. Cheia para quê? Para abençoar a vida de outros. É para isso que vem o Espírito. Enquanto você ouvir essa canção, ore.